informalmente é tudo que existe. Oceanos, montanhas, luas, estrelas. Se o universo é tudo, isso significa que existem coisas que a gente ainda não conhece, ou até mesmo coisas que a gente acredita que existem, mas na verdade não existem. Logo, existem duas noções de universo. O universo observado, que é tudo no qual conseguimos comprovar ou conseguimos observar, ou o universo com um maiúsculo, ou universo como um todo, que é o que existe, existiu ou vai existir, em qualquer hora ou em qualquer lugar, mesmo que a gente não tenha conhecimento disso. A principal razão para essas definições é para que a gente consiga conversar cientificamente sobre o universo que a gente ainda não conhece. E as duas principais causas é que ou o universo está no futuro ou o universo está tão distante que a luz não chegou até a gente. Porque o universo ele tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Então, a luz não chegou até a gente, porque a luz demora um tempo para viajar no universo. Então, dentro do universo observado, sabemos que existem partículas, espaço-tempo e as leis da física que relacionam as partículas e o espaço-tempo. Por exemplo, a gravidade, a força. O universo paralelo e o multiuniverso é uma ideia proposta por alguns cientistas falando que o universo que a gente conhece ou acha que conhecemos é uma parte muito pequena de algo maior. O sistema solar é um aglomerado de planetas, meteoroides, cometas e vários outros tipos de corpos celestes em torno do Sol. Com cerca de 5 bilhões de anos, o Sol é o centro do nosso sistema solar. O nosso sistema solar é formado por 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão era considerado o nono planeta do nosso sistema solar. Entretanto, a descoberta do cinturão de Kuiper, uma região logo depois de Plutão, fez com que a União Astronômica Internacional criasse uma definição para que excluísse Plutão. Os planetas oficiais do nosso sistema solar costumam ser divididos em dois grupos: dos planetas telúricos ou terrestres e dos planetas jovianos ou gasosos. A origem da palavra planeta vem da palavra grega planetes, que significa viajante. Segundo esse conceito, a definição de planeta originalmente era de objetos que se moviam no céu noturno relativamente a fundo de estrelas fixas. Em 24 de agosto de 2006, os astrônomos do mundo chegaram ao consenso para uma nova definição de planetas. Esses astrônomos, sob o conselho da UAI, que é a União Astronômica Internacional, deliberaram novas definições para planeta. Essas deliberações foram encaminhadas para a Comissão de Definição Planetária e posteriormente para a Comissão Geral da UAI. Através de discussões e debates, os astrônomos chegaram ao consenso final. A UAI criou 3 regras para definir o que é um planeta. A primeira regra é que o planeta ele tem que orbitar em torno de uma estrela central, que no caso do nosso sistema solar é o Sol. A segunda regra é que o planeta ele tem que ter formato esférico, então a sua própria gravidade tem que fazer com que ele tenha um formato arredondado. E a terceira regra é que o planeta ele tem que ter dominância orbital, ou seja, não pode ter nenhum outro objeto que seja de um tamanho comparável ao do planeta. E essa terceira regra fez com que o Plutão deixasse de ser um planeta sem um planeta não, porque o Plutão ele reside em uma zona que tem vários outros objetos de um tamanho semelhante ao dele, e também devido ao seu tamanho pequeno. Um planeta telúrico, do latim telos, que significa terra, é um planeta rochoso e sólido, assim como a Terra. Os planetas telúricos existentes são Terra, Mercúrio, Vênus e Marte. O fato de estarem perto do Sol não é uma simples coincidência. Bom, eles apresentam uma maior densidade justamente por estarem perto do Sol. Bom, além dos planetas telúricos, também temos os planetas longínquos, que são aqueles planetas gasosos que ficam mais distantes, assim como o próprio nome diz. A Via Láctea é onde se encontra o Sistema Solar e, consequentemente, a nossa Terra. Ela recebeu esse nome, Via Láctea ou Estrada do Leite, por causa da sua parte esbranquiçada que é possível ser enxergada da Terra
em dias sem poluição e sem nuvens. A Via Láctea tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas. O seu diâmetro tem aproximadamente 100 mil anos-luz. Para você ter uma ideia do tamanho que é a Via Láctea, vamos supor que um quarteirão seria o nosso sistema solar e o Brasil inteiro seria a nossa Via Láctea. Então, basicamente, a gente é nada mesmo. Acredita-se que a Via Láctea tenha sido criada há milhões de anos, logo após o Big Bang. Dizem que ela foi criada a partir de hélio, hidrogênio e poeira cósmica. Ao longo do tempo, com a variação da gravidade em seu interior, esses fragmentos começaram a se formar de forma independente, formando-se assim galáxias, cometas, planetas, essas coisas. A Via Láctea possui um modelo espiral e ela é composta por 3 principais elementos: o disco, o bojo e o halo. O disco da galáxia é o elemento que deixa ela na sua forma espiral. O bojo é a área central da galáxia, ele é formado principalmente pelas estrelas mais antigas e tem uma cor mais avermelhada. O halo, por sua vez, é uma estrutura que ele é formado pelas estrelas mais novas, mas lá também tem uns aglomerados de estrelas antigas. A Via Láctea pertence a um conglomerado de galáxias. O cientista conclui que aqui, aproximadamente, tem um chamado grupo local, que tem aproximadamente 50 galáxias. E a nossa galáxia está perto da Andrômeda e a do Triângulo. Classificam a nossa galáxia como canibal, pois elas podem se juntar com outra ou engolir outras galáxias. E dizem que futuramente a Andrômeda pode se juntar com a nossa Via Láctea e formar uma gigantesca galáxia. Mas isso a gente não vai estar aqui para contar, porque só vai ser daqui aproximadamente 4 bilhões de anos. Ele é basicamente uma bola de gás incandescente a temperaturas inimagináveis. Embora esteja a milhões de quilômetros da Terra, tem fortes influências sobre nós. A palavra Sol vem da palavra solis, em latim. Em nossos estudos, aprendemos que todos os corpos que fazem parte do nosso sistema solar estão orbitando no Sol. Ele é composto basicamente por carbono, oxigênio, hidrogênio e hélio. Agora iremos falar da Lua. A Lua é um satélite natural que orbita a Terra. Teorias dizem que é desde o seu surgimento. Há 3 teorias que tentam explicar como houve o surgimento da Lua, que é esse satélite natural. A primeira teoria, ela indica que a Lua teria surgido juntamente com a Terra a partir da coacreção, que é um protoplanetário solar. A segunda, chamada de fissão, afirma que a Lua foi um pedaço da Terra que se desprendeu a partir do movimento de rotação. Isso ocorreu ainda na época que ela estava em fusão. Já a terceira, chamada de captura, afirma que a Lua era um planeta e que foi capturado pela força gravitacional da Terra. O que sabemos é que há uma forte atração entre a Lua e a Terra. Essa atração influencia nas marés, que são facilmente vistas nos mares e oceanos, e o que poucos sabem é que essa atração também influencia nos continentes, variando os centímetros. A forma como vemos a Lua da Terra, ela varia, e isso a gente chama aqui como fases da Lua, que é uma ilusão de ótica. E essa ilusão óptica ocorre pelo fato da Lua não ser um corpo luminoso, e sim um corpo iluminado pelo Sol. A Lua é composta por um mineral predominante da família feldspáticos e com mais ou menos 107 km de espessura. A distância em que esse satélite está da Terra é de 384 mil quilômetros, e ela tem um raio equatorial de 1.738,1 km. E a sua massa é de 1 sobre 81 a da Terra. Bom, o Mercúrio é o menor planeta de todos. Ele é 1/3 do tamanho do planeta Terra e ele não possui nenhuma lua. Apesar dele ser o menor planeta de todos, ele ainda continua encolhendo, porque ele só tem uma placa continental sobre um núcleo de ferro. Daí, à medida que esse núcleo de ferro ele esfria, ele solidifica e reduz o tamanho dele. As temperaturas do Mercúrio vai desde 427 graus Celsius no lado que é exposto ao Sol
e menos 173 graus Celsius no lado que não é exposto. Isso faz com que ele seja o planeta com a maior variação de temperatura, já que ele não tem uma atmosfera que regule essa temperatura. Mercúrio também é o planeta que possui mais crateras e ele é o segundo mais denso depois da Terra. Ele é cerca de 75% composto de seu núcleo. Além disso, um ano em Mercúrio equivale a 88 dias terrestres. Mercúrio ele é o planeta que gira em torno do Sol mais rápido de todos. Daí por isso que os romanos apelidaram ele de Mercúrio, que é o deus mensageiro. Vênus é o segundo planeta do Sistema Solar, sendo com o tamanho mais parecido da Terra. Por isso que ele é popularmente conhecido como irmão da Terra. Embora Mercúrio seja o planeta mais próximo do Sol, Vênus tem a sua temperatura chega aproximadamente a 464 graus Celsius. A densidade da atmosfera de Vênus faz que a pressão seja 90 vezes maior que a da Terra. Isso dá aproximadamente como se você mergulhasse a 920 metros abaixo do nível do mar. A atmosfera de Vênus é composta basicamente por dióxido de carbono e nitrogênio. Isso faz com que o efeito estufa em Vênus seja gigantesco e os raios solares que entram acabam não saindo, fazendo que lá seja muito quente. Para os romanos, Vênus é considerado a deusa do amor, por ainda ser o planeta mais brilhoso visto da Terra. Porém, a sua superfície denota o contrário, já que lá dentro ocorrem ventos fortíssimos. Um dia em Vênus dura 243 dias terrestres, e um ano 225. Isso significa que um ano é menor que um dia em Vênus. Além de que a rotação de Vênus acontece no sentido horário. A Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar e é o único que permite, que tem condições para que haja vida inteligente. Com um diâmetro de 12,756 km, um pouco maior que o de Vênus, a Terra leva 365 dias para dar uma volta em torno do Sol, o que é chamado de movimento de translação, e leva 24 horas para dar um giro em torno do seu próprio eixo, que é chamado de movimento de rotação. A inclinação do eixo da Terra faz com que os raios solares atinjam sua superfície de forma irregular, formando as chamadas calotas polares nos extremos do planeta Terra. Marte é o quarto planeta do Sistema Solar. Ele é o segundo menor. Mitologicamente, ele é associado ao deus romano da guerra. É conhecido como planeta vermelho porque o óxido de ferro ele está presente na sua atmosfera. E isso possibilita que o planeta tenha uma cor mais avermelhada. O solo extremamente seco e a radiação ultravioleta e a química do solo impossibilita que haja surgimento de vida no planeta. Marte, ele possui a atmosfera basicamente formada por dióxido de carbono e por outros gases. E sua atmosfera também ela é bastante seca e fria, e isso possibilita que haja basicamente a inexistência de água na forma líquida. Então, a água é encontrada na forma gasosa e na forma de gelo. Com uma temperatura aproximadamente de menos 63 graus, a mínima é de menos 140 graus Celsius e a maior temperatura é 20 graus Celsius. Possui a maior montanha do Sistema Solar, que é o Monte Olímpio. Embora as características de Marte sejam muito distintas com a da Terra, ele é o que mais parece com o clima da Terra, porque ele possui estações do ano. Quinto planeta a contar do Sol. Ele é o maior de todos, tem cerca de 2,5 vezes mais massa que qualquer outro corpo do Sistema Solar. Ele possui um raio de 71.500 km, que é 11 vezes o raio da Terra. No seu interior, a pressão atmosférica é tão grande que equivale a 130 mil carros sobre cada 2,5 centímetros cúbicos de um corpo humano. Então, sobre essa pressão enorme, o hidrogênio ele se torna líquido e começa a reagir como uma espécie de metal. Então, o interior de Júpiter é constituído de hidrogênio metálico. Sua temperatura superficial é de menos 110 graus Celsius. Ele não possui apenas uma rotação em torno de si. Ele é o planeta que tem o dia mais rápido de todo o Sistema Solar.
uma volta em torno de si 9 horas e 50 minutos. Júpiter ele possui anéis também, só que eles são constituídos basicamente de poeira e são praticamente invisíveis a qualquer equipamento na superfície terrestre. Como corpos com muita massa exercem uma atração gravitacional sobre o que estiver por perto, se o Sol ele puxa o Júpiter para si, então o Júpiter também puxa o Sol em sua direção. Isso faz com que ambos atinjam um ponto de equilíbrio em comum. Assim, ambos giram em torno de um baricentro, que é um centro de gravidade comum. Além disso, o Júpiter também tem 79 satélites, sendo as maiores luas a lua Io, Europa, Ganimedes e Calisto. O segundo maior planeta do sistema solar e o segundo dono das luas, Saturno, não é um planeta fácil de se desvendar. Algumas sondas e naves espaciais já trouxeram algumas respostas para a gente. Em termos de composição e rotação, Saturno é muito parecido com Júpiter. E por isso, justamente o seu nome foi idealizado como pai de Zeus, que Júpiter É Zeus. Júpiter é Zeus. Seu núcleo acredita-se ser formado de rochas, mas basicamente é composto de hidrogênio e hélio. É amarelada. Os famosos anéis vistos pela primeira vez por Galileu Galilei em 1610 são o maior mistério. Alguns cientistas acreditam que são pedaços de luas mortas e outros são pedaços de cometas, meteoros, asteroides que ficaram rondando aí por conta da gravidade. Saturno continua sendo o planeta menos denso do sistema solar. Sua densidade é cerca de 30% menor que a da água. Saturno não tem uma forma definida e por girar tão rápido, seu formato acaba sendo um esferoide oblato, com aparência achatada e nos polos do Equador meio convexo. Foi um grande mistério para os cientistas como definir os dias em Saturno, já que nenhuma sonda conseguiu entrar lá dentro, ainda mais que dizem que o planeta não é sólido e tudo mais. E uma sonda que foi para lá em 1997, mas que infelizmente acabou o seu combustível, então tiveram que jogar ela para dentro de Saturno em 2017, a famosa Cassini. Ela descobriu pelos campos magnéticos que um giro tem em torno de 10 horas, 32 minutos e 35 segundos. Com 51.118 km de diâmetro, vamos falar de um planeta que é o terceiro maior do sistema solar, perdendo apenas para Júpiter e Saturno. Vamos falar agora do Urano. É um corpo celeste em que está distante da principal estrela do sistema solar a 2.873 bilhões de quilômetros. E isso interfere nas temperaturas do planeta. A temperatura média de Urano é menos 195 graus Celsius. A atmosfera desse planeta é composta por hidrogênio, hélio e metano. Urano, assim como Saturno, possui anéis em sua estrutura, mas esses anéis diferem de Saturno por não serem luminosos. Há pesquisas que apontam que esses anéis são formados por partículas de poeira e gelo. O seu movimento de rotação é equivalente a 17 horas terrestres, portanto, um dia em Urano equivale a 17 horas aqui na Terra. O movimento de translação, que é o movimento completo em torno do Sol, dura 165 anos. O fato de demorar todo esse tempo para que complete o movimento de translação em torno da Terra é por conta da sua órbita ser muito extensa. As informações obtidas desse planeta foram através de uma sonda chamada Voyage 2. A partir dessa sonda, os astrônomos aperfeiçoaram a caracterização desse planeta, dando a eles 10 anéis em torno do planeta e 27 satélites naturais, ou seja, Lua. Netuno é o oitavo planeta do sistema solar. Ele é conhecido como gigante gasoso. Ele foi descoberto em 1846 e foi dado o nome para ele do deus romano do mar. O planeta demora 16 horas para completar o movimento de rotação. Ele possui 13 luas, basicamente por água quente, por amônio e por metano. O metano ele está presente no seu núcleo. E ele tem um aspecto azul porque na sua atmosfera ele tem metano. Então o metano dá essa característica para o planeta. Netuno é invisível ao olho nu e sua gravidade é 27 vezes mais potente que a gravidade da Terra.
e ele possui 6 anéis não uniformes. Em 2006, astrônomos chegaram a... Nos debates, os astrônomos... Calma aí. Que o Via Láctea. Então, basicamente, a gente é nada. Nada mesmo. Calma aí. Não era pra... E bem, Não aguentei a cara do Daniel. acredita-se que a Via Láctea... Esse é o backstage. Cadê o desenho? É o making off. São planetas rochosos. Não vem, não vai. O planeta sólido é um planeta rochoso. Um planeta. Nossa, velho. Apesar dele ser o menor... Calma aí. Bota pausa aí. Apenas é o segundo planeta do sistema solar. Então, Netuno é o 8º. Não consegui. Netuno. De novo. Para de rir. Eu não tô rindo. Solar. Ela falou Netuno. Netuno. É Netuno que fala? Noturno, ele é invisível, é olho nu. E ele possui a gravidade. Noturno. O Sol é o 5 bilhões de anos, o Sol é um 5 bilhões de anos, o Sol Júpiter também puxa Sol, o Sol... Saturno não é um planeta fácil de se desvendar. Parece Daniel. Eu queria muito vocês. As leis da ASP. ele é basicamente uma bola. Vou explicar como que a Lua Surgiu. 24 horas para dar um giro. Leva 24 horas para dar um giro. Seu próprio erro. Ele está presente na sua atmosfera.